Os saxões dominaram a Bretanha e a tornaram terra deles. E a deusa foi esquecida. Ou estive convencida disso por muitos anos. Até que finalmente percebi que a deusa havia sobrevivido. Ela não havia sido destruída, mas simplesmente adotou outra encarnação. E talvez um dia as futuras gerações possam trazê-la de volta, como nós a conhecemos, na glória de Avalon. Eu sou Bia Helena, da página Vulva, Cartomancia e Consciência. Estou aqui a convite do José Fernando, trazendo um tema que ele me sugeriu e eu achei espetacular, abracei na hora, que é o Sagrado Feminino e as cartas do Lenormand. Ou o Sagrado Feminino nas cartas do Lenormand, se a gente preferir. Muito pertinente esse tema para esse momento. A gente está no mês de outubro, mês das bruxas. Falar em bruxas é falar de nada senão tcharam, o autêntico poder feminino, na sua expressão mais abundante, provavelmente, mais genuína, talvez, mais ancestral, provavelmente. E falar em poder do feminino não necessariamente significa falar do poder da mulher, né? Quando a gente usa essa palavra feminino com o artigo masculino, assim, antes, o feminino, a gente está falando da energia, a energia feminina que todos nós, seres humanos, temos, né? Em alguns de nós ela é mais aparente, mais expressiva, em outros talvez ela fique um pouquinho mais recolhida, mas todos nós, de todos os gêneros, temos energia feminina. Então, quando a gente fala no feminino, nós estamos falando de celebrar essa energia e as características que essa energia representa e personifica em nós. O que o feminino traz para o mundo, né? O que a energia feminina traz para o mundo. Obviamente, é muito direta a associação, né, de falar o feminino e falar mulheres. Então, eu estou usando aqui a carta da mulher ou da cigana já como apresentação, porque é ela que nos fala de tudo isso, né? Desse todo que a energia do feminino representa e o que ele significa. Então, eu vou passar pelas cartas do Lenormand. Eu escolhi, acho que foram 16 cartas, se eu não me engano. 16? Acho que sim. Quer dizer, quase metade do baralho, né? E poderia usar outras, né? Certamente. Mas foram essas que saltaram para mim quando eu parei para pensar o que significa a energia feminina e, por tabela, trazer uma camada de significado a mais para as nossas cartas já conhecidas, né? Então, aqui está pela ordem numérica. Primeiro a gente vai falar da casa. E por que essa carta se relaciona com o feminino? Porque falar de casa é falar de aconchego, é falar do nosso ambiente íntimo, é falar de um ambiente onde a gente provavelmente, se tudo correu bem, a gente consegue existir sem máscaras. É um ambiente no qual a gente pode estar nu, né? É um ambiente no qual a gente pode expressar toda a nossa afetividade sem medo, sem travas, né? E é lógico que tem todo tipo de configuração para o ambiente doméstico, mas em excelência o ambiente da casa é esse ambiente que nos traz a possibilidade de ser na nossa intimidade. Seja essa casa uma casa onde a gente convive com família, com companheiros, sozinho, com os nossos animais de estimação, né? É o lugar que a gente se sente em casa. E a energia do feminino, ela traz muito esse aspecto de acolhimento, né? A energia do feminino, ela fala muito de venha do jeito que você está, né? Seja quem você é, e ser quem você é será suficiente. E essa carta da casa, ela me remete a tudo isso.
Depois a gente tem a carta da árvore. Aqui tá melhor, menos reflexo. E a árvore, ela fala de tudo aquilo que nos nutre. Ela fala de tudo aquilo que, colocando o alimento certo nas nossas raízes, vai proporcionar que os nossos galhos cresçam, se estendam, que a gente se desenvolva, que as nossas potencialidades e talentos se desenvolvam, que as nossas folhas estejam sempre verdes, estejam sempre vivas, que os nossos frutos estejam doces, que as nossas flores estejam belas. Então, falar da carta da árvore é falar da própria nutrição da vida. A gente pode correlacionar a carta da árvore com útero, com cordão umbilical, com ventre materno, com ancestralidade, mas nesse ponto aqui, ela, pensando em associá-la, né, à energia do feminino, ela me fala muito de tudo aquilo que nos nutre, de tudo aquilo que nos alimenta, do que vai ser de fato benéfico e bom para nós, de tudo aquilo que vai nos fazer progredir, ir adiante na vida, chegar mais perto de ser quem a gente é. As árvores, elas têm galhos múltiplos, para falar dos nossos múltiplos talentos, que é um outro aspecto que tem muito a ver com a energia do feminino, por conta de nos remeter à questão de podermos ser tudo o que a gente quiser ser, e ser nutridos para isso, nos desenvolver para isso. Então essa carta é uma carta que representa lindamente, inclusive a Mãe Terra, inclusive o aspecto da fisicalidade, da materialidade, que é basicamente tudo o que existe nessa dimensão encarnada aqui. A gente fala de materialidade, nós não estamos falando de objetos ou de dinheiro, pelo menos não apenas disso. Nós estamos falando das nossas relações, nós estamos falando do que a gente quer ser, do que a gente veio fazer aqui, nós estamos falando dos nossos dons, nós estamos falando de como a gente pode contribuir no mundo e deixá-lo melhor do que o que a gente encontrou. E é exatamente o que as árvores fazem. Então essa carta tem um significado belíssimo. Aí depois vem a carta das nuvens, que com esse humor instável que ela nos traz, remete muito ao aspecto cíclico da energia feminina, que nunca está igual, né? As nuvens, se você ficar observando, você vai ver que elas fazem desenhos magníficos no céu, às vezes suaves, às vezes confortantes, às vezes assustadores, verdadeiramente assustadores. E isso tem muito a ver com a ciclicidade da energia feminina, tem muito a ver com a gente vivenciar todos os nossos aspectos, né? Essa coisa mutável, essa coisa efêmera das nuvens, né? Porque as nuvens não ficam lá para sempre, né? De repente você olha, elas estão ali, de repente você olha, elas não estão mais. Então, elas trazem tudo isso, elas nos mostram que para a gente ser a gente mesmo, a gente não precisa permanecer sempre o mesmo. Que a gente pode abraçar todos os aspectos que existem em nós, que a gente pode acolher a luz, que a gente pode acolher a sombra, e que todos esses aspectos são a gente, da mesma forma. Não tem um aspecto que é mais a gente do que o outro, né? Embora sim, a gente tenha essa tendência de olhar para aquilo que a gente gosta mais e que a gente julga ser mais louvável do aplauso alheio e ressaltar aquilo. E pegar os nossos aspectos que talvez a gente considere menos dignos da admiração, vamos dizer assim, e esconder muitas vezes até da gente mesmo. E as nuvens também fazem isso. E é um esconder que não vai durar, que amanhã talvez elas não estejam ali e tudo fique à mostra. Então essa sensação cíclica do feminino remete muito à carta das nuvens. Depois a gente tem a carta da cobra, que fala do poder de criação da energia feminina. Poder de criação em que sentido?
a gente acessar a nossa força interna e criar com ela. E aí eu associo essa carta um pouquinho com a carta das nuvens. Em que sentido? No sentido de dizer que esse nosso poder interno, nem sempre ele é fofo, cor-de-rosa e tem cheiro de flores, né? Às vezes, para acessar o nosso poder interno, a gente passa por etapas difíceis, a gente passa por embates internos com a gente mesmo ali, muito doloridos, né? Que trazem frequentemente coisas a respeito de nós mesmos à tona, que a gente não estava pronto para olhar, não gostaria de olhar. E a carta da cobra, ela remete a tudo isso. Quem é você de fato, a sua potência, a sua força instintiva, animal, crua, né? Toda a potência do teu ser, da tua existência, mas muitas vezes sem aquele filtro social, né? Não é a pessoa que é agradável quando precisam que ela seja. Não, ela é ela. Essa carta fala muito de autenticidade em relação à energia do feminino. Ela fala muito em se permitir que a tua energia vital reine e traga com isso tudo que ela tiver que trazer, né? E algumas vezes isso vai fazer com que a gente lide com saias justas, com situações um tanto quanto imprevisíveis, né? Vai fazer com que a gente precise sair do armário, né? Das nossas vidas, da nossa essência, vai fazer com que a gente precise dar a cara a tapa, com que a gente precise se assumir pra gente mesmo, né? Com que a gente se enxergue num espelho que não permite disfarces. E essa carta, em relação à energia do sagrado feminino, ela me fala de tudo isso. Depois a gente tem a carta do ramalhete, eu ia dizer buquê, mas aqui está escrito ramalhete, que tem toda uma característica em se permitindo fluir, né? Que nós já falamos antes em outras cartas, o feminino possa trazer toda a essência da sua beleza natural. É uma beleza não fabricada, é uma beleza não forçada, é uma beleza não imposta, não engessada, não pré-determinada, que não vive dentro de moldes. As flores simplesmente florescem, cada qual com sua característica, cada qual à sua maneira, cada qual com sua cor, com seu formato, com seu perfume. E quando você junta todas elas no ramalhete, você vai ver que a diversidade é de fato o que está trazendo a verdadeira beleza daquele ramalhete, daquele buquê. Então essa carta fala muito disso quando a gente correlaciona com características do sagrado feminino. Ela nos mostra muito esse aspecto de poder vivenciar a nossa própria beleza, a nossa real beleza, né? A beleza que não existe dentro de moldes, a beleza que não preenche pré-requisitos, a beleza que não acorda todo dia penteada, nem maquiada, né? Nem magra, nem com tudo perfeitamente no lugar. E justamente por essa autenticidade que ela carrega, ela consegue ser tão puramente bonita, tão genuinamente bonita. Essa carta nos traz isso e ela nos ensina isso, né? Porque para nós não é um aprendizado fácil. Aí depois a gente tem a carta dos pássaros, que me fala muito, quando eu a associo com características do sagrado feminino, ela me fala muito no aspecto de fazer pontes para chegar até o outro, né? A carta dos pássaros, ela se associa diretamente à comunicação, e o feminino, ele tem essa característica de se expressar, né? De se fazer ouvir no mundo, né? Do ponto de vista de poder se expressar emocionalmente, né? De poder se expressar artisticamente, de poder se expressar ludicamente, de poder se expressar com essa leveza e com essa presença, fazendo aquilo que o momento pede, né? Não é uma expressão que vem dentro de um roteiro, né? É uma expressão que pode fluir, ela pode obedecer ao humor do momento,
né? Ela pode acontecer agora de uma forma, agora eu estou aqui, no momento seguinte eu levantei voo desse galho e pousei em outra árvore. E assim eu vou me expressando, assim eu vou levando o meu canto e o encanto das minhas cores, das minhas penas, né? Do meu aspecto singular para o mundo. E por que eu falei no início em fazer pontes? Porque eu faço isso criando vínculos, né? Quando a gente se expressa na nossa verdade, a gente dá ao outro a oportunidade dele se expressar na verdade dele. Quando nós não temos um ponto de vista julgamentoso a respeito do que seja ideal ou correto, né, no ato da gente se expressar, e a gente aplica isso para a nossa vida, a gente dá muito espaço para que o outro também possa fazer a mesma coisa. E os pássaros me falam muito disso. Aí depois a gente tem a carta da estrela. Ela nos remete, dentro do contexto do sagrado feminino, aquilo que dentro de nós dá acesso justamente ao sagrado, ao impalpável, ao imaterial, aquilo que está para além do que os olhos físicos conseguem ver. Essa carta nos mostra que existem muitas dimensões além das que a nossa fisicalidade pode supor e consegue vivenciar, né? Essa carta nos conecta muito à nossa intuição, consequentemente, porque nos ensina que nós somos parte dessas dimensões extrafísicas, que nós somos parte desse todo e que essa imensidão que parece estar tão acima de nós está também dentro de nós. Então essa carta ela tem um significado muito amplo de sagrado, de divino, né? E da nossa compreensão que vai para além do óbvio. Ela nos sugere muito enxergar além dos olhos. Depois a gente tem a carta da cegonha, que fala muito da possibilidade de não se manter sempre da mesma forma e sempre vivendo a mesma vida. Essa carta fala muito da possibilidade da gente fazer novas escolhas, da gente buscar novos rumos para a nossa vida, sem se prender àquilo que foi construído antes. Porque tantas vezes, por medo de desfazer ou mexer numa estrutura que parece estável, que parece confiável, que parece imutável, a gente fica preso e se restringe a situações que não nos fazem mais felizes. Então essa carta, dentro dessa associação que a gente está fazendo com o sagrado feminino, ela me fala muito de se permitir a busca, se permitir a renovação, se permitir deixar o que precisa ficar para trás. Não ter medo, não precisar carregar bagagens muito pesadas, conseguir viajar leve, conseguir levar só o que de fato é necessário, se desapegar do supérfluo para fazer essas travessias que são, na verdade, muito mais exteriores, ou melhor, são muito mais interiores do que externas. Elas podem ser exteriores também, mas aí é um reflexo de algo que já está acontecendo dentro da gente. E esse é um movimento muito pertinente para a energia do sagrado feminino. Depois vem a carta da torre, que traz a percepção de que o nosso mundo interno é o grande parâmetro que a gente tem para tudo nessa vida. De que a gente necessita se voltar para dentro, de que a gente necessita silenciar, de que a gente necessita se ouvir, de que a gente necessita se recolher, de que a gente necessita se dar todo o tempo que a gente tiver que se dar e precisar se dar, de que a gente necessita sair da nossa perspectiva de todo dia, de toda hora e olhar o mundo através de perspectivas renovadas que só são possíveis através deste recolhimento e deste silêncio interno que é muito necessário que a gente faça de tempos em tempos. Nós somos excessivamente verbais na cultura em que a gente vive, muitas vezes a gente fala muito sem ter nada a dizer. E essa carta, ela nos sugere que para que a nossa palavra, para que a nossa expressão
para que a nossa comunicação tenha realmente valor, a gente precisa também valorizar igualmente o nosso recolhimento e o nosso silêncio. E essa é uma dádiva, acho que eu posso dizer, que só o autoconhecimento nos traz. Então, tudo que eu falei em relação a essa carta só é possível dentro de um movimento de autoconhecimento e quando a gente dá passos e toma ações para que esse autoconhecimento seja de fato possível. Depois a gente tem a carta do coração. E o sagrado feminino, ele fala muito da gente poder vivenciar e acessar o nosso sentir, né? O sagrado feminino, ele tem muito mais a ver com você poder perceber aquilo que você sente e dizer, olha, eu sinto que eu não deveria sair hoje para esse lugar e que eu deveria ficar aqui comigo mesma e, enfim, estudar, descansar, fazer outras coisas, né? Sair um pouco do eu acho, que é um movimento muito, muito, muito mental, e poder se deslocar para esse lugar onde o eu sinto é real, né? Onde o eu sinto nos traz perspectivas e nos traz impressões da vida, do mundo, do outro, da gente mesmo, que só são possíveis quando a gente se conecta com o nosso sentir e sai da cabeça, sai do achismo, sai das argumentações infinitas, né? Sai da necessidade de ganhar a discussão, né? Quando a gente se desloca para aquilo que é genuíno no nosso ser e que nasce da nossa amorosidade, que é a nossa essência. Então, a expressão dessa carta para mim é eu sinto. Aí depois a gente tem a carta das alianças, que traz muito o aspecto de parcerias do sagrado feminino, da energia do feminino, né? Que é uma energia muito gregária, é uma energia que sabe que ninguém vive sozinho, é uma energia que sabe que ninguém é uma ilha, é uma energia que sabe que a gente precisa, sim, muito da nossa solitude, como comentamos já em outras cartas, mas que somos seres profundamente relacionais, que o nosso mundo é afetado pelo outro e que o mundo do outro é afetado por nós. Muito embora tantas vezes a gente não se permita sequer reconhecer isso e a gente crie falsas percepções de separação. A gente muitas vezes nos coloca no mundo desde um lugar onde parece que as coisas funcionam em termos de nós contra eles, eu contra você, sendo que estamos todos no mesmo lado, né? Estamos todos navegando a mesma jornada, fazendo a mesma travessia e precisamos profundamente uns dos outros. Esse é um aspecto que tem muito a ver com a energia do feminino e a carta das alianças ela traz isso lindamente. Depois a gente tem aqui a carta do homem, ou do cigano, que, complementando o que diz a carta das alianças, e para mim é algo muito parecido, dentro da excelência da energia do feminino, olhando para essa carta eu tenho muito uma percepção de inclusão. O que a energia do feminino faz é incluir aquilo que aparenta ser diferente. Por isso que essa carta está aqui. E só a partir disso é que a gente consegue estabelecer alianças reais, né? Como comentava na carta anterior. E a energia do feminino é uma energia de olhar para cada um na sua individualidade, como também já comentamos. Então, quando eu vejo a carta do homem, diante de um tema que pode parecer remeter a mulheres apenas, né? Como já disse, está muito além disso. Essa carta me traz bastante a sensação desse conciliar de diferenças e do acolhimento do diferente sem restrições, compreendendo que todos os nossos lados têm o mesmo valor, não só aqueles que concordam conosco. Aí depois a gente chega na carta dos lírios, que é uma carta que para mim fala muito daquilo que é pertinente à expressão da espiritualidade no mundo.
né? É a gente não separar o que é matéria do que é espírito, entendendo que um está contido no outro, o outro está contido no um e tudo está contido no todo. E essa carta, ela me traz muito a sensação dessa energia da espiritualidade expressa na matéria, para nos mostrar de forma sutil que a gente pode se deixar surpreender pela beleza, pelo amor, que a gente pode vivenciar os nossos aspectos mais bonitos e mais suaves, que a gente não precisa estar tão armado o tempo todo, que a gente não precisa fazer de qualquer movimento alheio um convite ao combate ou à guerra, e que a gente pode se deixar existir nesse espaço que parece tão utópico algumas vezes no mundo que a gente vive, mas que é muito real se nós assim o permitirmos. Depois a gente tem a carta da Lua, que fala do nosso subconsciente, fala do nosso aspecto mais relacionado a se permitir dar voz a toda a nossa capacidade de co-criar no mundo. Em que sentido? No sentido de que a carta da Lua, em relação à energia do feminino, ela me remete muito à magia. E o que é magia? Magia é tudo aquilo que a gente manifesta. Magia, para mim, é um sinônimo da palavra manifestação. E ele só é possível, né? A manifestação só é possível quando a gente a acessa deste lugar de aceitar o nosso aspecto não só intuitivo, como subconsciente. Porque quem não se conhece não tem como saber o que é ou não capaz de manifestar. Se a gente não está em contato com o nosso aspecto mais intuitivo, mais subconsciente, com os lados menos iluminados do nosso ser, a gente nunca vai saber de fato do que é que a nossa essência é feita e o que é que ela nos permite manifestar nesse mundo, né? A carta da Lua também me fala muito sobre enxergar a beleza naquilo que a gente menos aceita em nós. A Lua, especialmente uma lua cheia como essa linda que está aqui na carta, ela ilumina as noites, ela traz encanto, ela traz conforto, ela desperta a sensualidade e a energia da sensualidade relacionada à energia da sexualidade. Elas são nada mais do que as nossas energias criadoras. E tudo isso tem muito a ver com a força do feminino. A carta da Lua nos permite olhar para esse nosso lado sensual e sexual e entendê-lo como parte da nossa beleza e parte dos nossos dons divinos no mundo, se nós soubermos usá-los e manifestá-los para o nosso bem e para o bem maior. Aí depois a gente chega na carta da chave, que é uma carta que fala muito, muito, muito da gente apoderar-se da gente mesmo, da gente pegar as possibilidades que se abrem diante de nós, mesmo que elas às vezes nos assustem, e a gente realmente realizar algo com isso. Essa carta nos traz a perspectiva de fazer as próprias escolhas e conviver com toda a glória e toda a responsabilidade que elas nos trazem. E isso é muito do que a energia do feminino expressa quando a gente dá força e voz a ela. Aí por fim a gente tem a carta da cruz, que fala de soltar pesos. Fala de se libertar do julgamento, do auto-julgamento, do julgamento que a gente faz a si mesmo e ao outro. E sendo tão duros conosco, nós somos igualmente duros com o nosso próximo, com todo mundo que está ao redor, com tudo que se manifesta de diferente na nossa vida e na vida das pessoas que convivam ou não conosco. A carta da cruz, referente à energia do feminino, ela nos mostra que
não é preciso que a gente se sacrifique e que nós somos destinados à felicidade. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que a gente possa refletir mais sobre o significado dessas cartas, porque dá para extrair muito mais encantamento delas. Gratidão.